E, gente, boa noite. Hoje a gente vai estar apresentando aí nosso trabalho, nosso grupo aí do artigo sobre refugiados no Brasil. Reflexões acerca do processo de integração local. Então, refugiados como categoria situando o problema. Os refugiados são considerados migrantes internacionais forçados, que cruzam as fronteiras nacionais de seus países de origem em busca de proteção. Eles fogem de situações de violência como conflitos internos, internacionais ou regionais, perseguições em decorrência de regimes políticos repressivos, entre outras violações de direitos humanos, questões étnicas, culturais e religiosas, desigualdade socioeconômica, altos níveis de pobreza e miséria e, sobretudo, instabilidade política estão no cerne dos fatores que levam às migrações dos refugiados. A temática dos refugiados se encontra intrinsecamente associada à esfera do Estado-nação. Isso porque o país de origem ameaçou violar ou de fato violou ou ainda revelou-se incapaz de proteger os direitos nacionais que os seus levou a fugir para escapar da situação de violência. Nessa medida, a categoria dos refugiados emerge como consequência das nações e omissões políticas empreendidas pelo Estado. Diante disso, o país acolhedor deve prover proteção a essa população estrangeira recebida em seu território e garantir direitos que estavam em risco no país de origem. A gente sabe que os refugiados hoje, a gente tanto acompanha e a gente aprendeu aí essa disciplina de integradora, tanto nas reportagens que a gente vem acompanhando ao longo de muito tempo aí, a situação que é de miséria, de perseguições, até de guerra que alguns países enfrentam aí. E aqui a gente no Brasil, a gente recebe esses refugiados que estão fugindo dessa situação aí, querendo uma oportunidade de vida melhor, né? Seja lá, até por questão de sobrevivência, de se alimentar, ter direito à saúde, educação, que no país deles de origem com certeza não teria possibilidade nenhuma, né? O vínculo jurídico-político do indivíduo ao Estado-nação, enquanto pertencimento a uma comunidade política, ainda se faz necessário, portanto, para o exercício e a concretização efetiva de direitos, ao deixar seu país de origem e ingressar em outro país, para que a proteção estatal seja concedida e tal vínculo seja restabelecido. O indivíduo precisa ter reconhecido o Estatuto do Refugiado. Como bem coloca aqui Fala Haddad, a categoria dos refugiados se define como uma referência ao Estado e não existiria sem o conceito de soberania e a relação entre Estado, cidadania e território. De um lado, a existência de um sistema estatal assentada na soberania e é o que torna inteligível a categoria dos refugiados. De outro, a prática de proteger, solucionar, incluir e excluir os refugiados é o que contribui para reafirmar a soberania e o sistema estatal, reproduzindo essa relação. Os movimentos de refugiados impactam não apenas os Estados-nação, mas como também as relações internacionais, considerando as migrações internacionais se dão entre os Estados soberanos, organizados num sistema internacional. Esses deslocamentos operam a transferência de um indivíduo sobre a jurisdição de um Estado para o de outro, o que gera mudança no pertencimento de uma comunidade política. O que alicerça, portanto, o acolhimento de refugiados pelo Estado, gira em torno da fronteira, erguida entre a inclusão e a exclusão, admissão e rejeição, desejáveis e indesejáveis, ao mesmo tempo
enseja vulnerabilidade, indefinição e incerteza a esses migrantes internacionais forçados. Tal fronteira separa aqueles que serão inseridos na ordem social, cultural, econômica e política estatal, aqueles que terão direitos a ter direito e dos que não serão contemplados. Os refugiados são vistos como os outsiders. Você me corrige, professor, que a pronúncia aqui eu estou pegando ela aos poucos. Outsiders. São vistos como outsiders. À medida que vêm de fora, são estrangeiros, por não pertencerem à nação, por serem estranhos aos códigos compartilhados e informados pela identidade cultural, social, étnica, religiosa, linguística da comunidade de destino. No embate à relação de alteridade materializada pelos limites construídos entre que são eles diferentes do que no país e por quanto tempo deve ter permissão de permanência em território nacional. Aí, dando continuidade à parte que o Marcelo falou aí, né? Aí a categoria de refugiado, ela carrega as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporariedade, né? Esse artigo ele faz um apontamento da situação que o refugiado se encontra no intervalo onde ele está entre o país de origem e o país de destino. Ele se sente com a falta de pertencimento, né? Porque no país de destino ele vai deparar com tudo novo, outra língua, outros costumes, outros hábitos, outra cultura, né? E aí vale a gente lembrar que ele não está indo para esse país por opção, né? Que é diferente da pessoa que escolhe um país para poder passear, né? A visão do turista, né? Ele já vai, ele se prepara para chegar naquele local. E a situação do refugiado é uma situação que ele está indo, igual o Marcelo, na fala anterior, o Marcelo fala, né, de migração forçada, né? A situação que o país dele está passando força ele a deixar o seu país e buscar um país de destino para ali ele buscar viver em paz, em tranquilidade, mas só que ele passa por esse processo aí de falta de pertencimento, né? Porque ele não se sente, embora ele possa ser acolhido, recebido no país de destino, é completamente diferente da realidade que ele vivia no país que ele deixou, né? A situação do refugiado no país de destino, ela seria né, de uma estada temporária. A princípio, a pessoa deixou o seu país, porque o país está passando por algum problema, né? Por algum desses fatores que o Marcelo explicou anteriormente, né? A pessoa deixa o seu país, cessado esse problema, a pessoa retornaria para o seu país, né? Só que não é uma situação tão simples, tão fácil, né? Porque a maioria dos países que passam por problemas que fazem que essas pessoas busquem refúgio em outro país, não é uma coisa que se resolve rapidamente. A gente vê aí que são questões que levam anos, levam décadas para ser resolvidas. Então, essa pessoa ela chega no país, né? Ali, ela veio para poder passar por aquele momento de turbulência, de problemas que vem tendo no seu país, e quando cessar, retornar. Contudo, pela demora, pelo lapso de tempo que passa, ele acaba ali formando laços, né? Laços, como eu posso dizer, afetivos, né? Eles acabam ali constituindo família ali naquele outro país, né? Ali eles encontram uma pessoa, tem filhos, às vezes passam a ser donos de algum tipo de negócio naquele país. Então eles já começam uma outra vida, né, nesse outro país. E aí,
posteriormente, mesmo que cesse aquele problema que o fez deixar o seu país, o seu retorno, né, para o país de origem fica difícil por essas situações que eu falei, né? Aí esse artigo ele traz também o envolvimento de organizações, né, governamentais e não governamentais que juntas buscam uma solução para a situação dos refugiados. Aí o que se destaca nesse artigo é que, embora essas organizações, né, governamentais, não governamentais, busquem uma solução, uma resolução para o problema desses refugiados, o que se nota é a falta da participação desses refugiados na busca dessa solução. Eles não participam efetivamente desse diálogo, dessa construção da solução desse problema, né? Aí agora vamos passar à frente, o nosso colega vai dar continuidade aí, ele vai falar sobre a integração local à luz do debate conceitual. Ele vai explicar melhor aí essa parte aí sobre a integração local à luz do debate conceitual. Pessoal, boa noite a todos. Vou estar falando aqui um pouquinho sobre a integração local, né, dos refugiados. O que seria, né, de acordo com o nosso artigo? É um termo que faz referência ao processo de integração dos refugiados ao novo contexto do país que acolhe ele. Há uma discussão conceitual onde alguns acham que os refugiados eles devem manter, né, a sua própria identidade e que passam a fazer parte dessa sociedade na medida em que começam a conviver, né, com a população local, né, ou seja, né, eles acabam tendo os costumes, né, os usos e costumes, né, daquela população local. Já há outros, né, autores que definem que eles não abandonam a sua própria cultura, mesmo, né, estando aí acolhidos em uma população que tem, né, seus costumes e cultura totalmente diferente da deles. Então acaba que o conceito dessa integração, ela acaba que é vista como controverso, né, sendo considerado por alguns teóricos, né, muito vago e incerto. Fica aqui a minha contribuição aí, explicando aí um trecho do nosso artigo. Boa noite a todos. Dando continuidade, né, aqui os meninos estavam falando sobre a dificuldade que os refugiados tendem a ter, né, na hora de se adaptar às novas condições de moradia, ao novo lar, para se adaptarem de todas as formas, né, tanto socialmente como profissionalmente, enfim. E a gente julga, né, necessário que tenha uma participação em conjunto para solucionar essas questões, para poder chegar numa solução. A gente já tem a ACNUR, eu não sei se é assim que se pronuncia, né, a CNUR, que já é um órgão, né, das Nações Unidas responsáveis pela proteção, né, responsável pela proteção dos refugiados, por garantir os direitos dos refugiados. E aqui no Brasil, a gente tem a Lei 9.474, de 1997, que vai um pouco além na hora de definir refugiado. A gente aqui no Brasil, a gente considera as pessoas que fogem, né, quando se sentem, assim, gravemente ameaçadas, quando sentem que têm os seus direitos humanos ameaçados ou violados, a gente reconhece também essas pessoas como refugiados. E se vê a necessidade de uma ação em conjunto, onde
tende a haver a participação de ONGs, de instituições religiosas, do governo. Teria de ser uma ação em conjunto para chegar numa solução para todas essas coisas, para essas pessoas não se sentirem desamparadas, para que haja... elas já são, a maioria de alguns lugares elas são reconhecidas como pessoas, elas têm direitos praticamente, né, iguais aos estrangeiros, né, residentes, ainda que elas ainda não estejam situadas, elas já podem recorrer a esses direitos como estudar, trabalhar, até que elas sejam reconhecidas como estrangeiras, né, moradoras regulares do país onde ela está. Mas a luta para reconhecer esses direitos, a maioria das decisões são tomadas particularmente, não são tomadas isoladamente, não tem uma participação ativa dos próprios refugiados, onde eles participam, onde eles expõem a sua realidade para poder se entender. Então, o que a gente defende, o que a gente, entre aspas, né, o que os pesquisadores defendem para que haja uma solução mais rápida, é isso, é que haja que tome uma atitude em conjunto, um estudo em conjunto, juntando as ONGs, o governo, os próprios refugiados, instituições religiosas, para que cheguem num consenso para resolver essa situação. Ainda que já tem algumas leis vagamente que não... Boa noite, eu vou falar sobre as soluções para os refugiados no Brasil. No Brasil, as soluções duráveis para os refugiados de caráter voluntário são o repatriamento, o reassentamento e a integração local. Porém, nesta, apenas foram tratadas questões sobre documentação, não concretizando de fato essa integração nos aspectos psicológicos, sociais, culturais, econômicos e políticos. E nem proporcionando condições de vida para esses refugiados após ingressarem no país, nem tampouco garantiu a eles o acesso a políticas públicas. Cabe ao país proporcionar ao refugiado oportunidade de emprego, de moradia, de aprendizado da língua, utilização de serviços públicos, como, por exemplo, saúde, educação e entre outras. No Brasil, as instituições religiosas constituem uma grande rede de apoio aos refugiados, com parceria a instituições públicas e privadas. Eles ajudam a fornecer alimentos, roupas e até mesmo moradia. O direito à saúde é garantido através do atendimento em hospitais públicos e privados, e o direito à educação é garantido através do ingresso em escolas e universidades públicas. Porém, eles não possuem direitos políticos. E por eles não possuírem esse direito ao voto, eles são muito prejudicados, pois não têm suas demandas ouvidas e atendidas no país. A sociedade civil, representada por instituições religiosas em conjunto com ONGs, oferecem cursos de aprendizado de idioma local, cursos profissionalizantes que facilitam a inserção no mercado de trabalho e entre outros. Porém, ainda assim, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer para facilitar a qualidade de vida dos refugiados, pois a grande maioria dos refugiados não possui emprego de carteira assinada e nem mesmo são beneficiários de programas como o Bolsa Família. Então, mesmo eles possuindo uma certa ajuda, essa ajuda não chega a todos, e quando chega, não chega de forma eficaz. Boa noite para todo mundo, bom dia para todo mundo, né? Dependendo da hora que estiver vendo. Estou passando aqui para poder fazer as considerações finais dos tópicos da gente. Eu vou estar fazendo as considerações finais em relação aos refugiados, aos problemas que eles enfrentam, tanto internacionais quanto no cunho nacional do Brasil. Como isso pode ser solucionado, né? Se é que tem jeito, se é que ainda tem jeito aqui no nosso país, onde é um país de desordem, de bagunça, politicamente falando e civilmente falando. Então, assim, como que esses
refugiados vão ser inseridos na nossa sociedade. Pois então, isso vai depender muito. Tem um camarada que é muito importante, que são as estatais, né? As estatais, tanto as estatais estaduais quanto as não estaduais. Então, gente, o que seriam as estatais, né? Os atores, na verdade, os atores estatais, precisamente falando. Tem os atores estatais, no caso, que são os civis e os não civis. Ou seja, os atores estatais e os não estatais, que no caso seriam os atores privados, precisamente falando. Esses atores estatais, eles seriam quem? Seriam servidores públicos, políticos, e seriam mais esses dois, os servidores públicos e os políticos. E os privados, né, que os não estatais, seriam a imprensa, os empresários, os sindicalistas e os que vêm da sociedade, precisamente falando. Então, assim, os refugiados, infelizmente, têm que passar na mão desses aí. Eles dependem desse daí para poder ter uma vida melhor, ter um inserimento na sociedade melhor. Gente, às vezes pode ocorrer de ter algum barulho dentro da minha filha, que é pequena, tanto de algum cachorro que pode latir no do vizinho do lado. Então, assim, é normal que isso ocorra, porque não está havendo aula, então a gente tem que estar inserido, tem que estar improvisando, tem que estar sempre atenuado para poder estar passando para vocês, até mesmo do nosso jeito. Infelizmente não tem como a gente se isolar. Eu tenho criança pequena, eu estou na minha casa, tenho meu trabalho que é particular, então assim, o tempo é muito corrido mesmo. Fora da sala de aula é muito complicado mesmo. Então, gente, o que acontece? No nosso país, como é que a gente vai fazer para poder inserir esses refugiados na nossa realidade? Então, para abordar o tópico final, né, que seria, no caso, a solução ou as considerações finais, propriamente dizendo, a gente vive numa sociedade que, para inserir eles aqui em questão de saúde, educação, lazer, convivência pessoal, condição de trabalho, complicado. Ainda mais com discriminação. A nossa população, o nosso país é um país bem discriminatório. Eles são povos bem discriminantes. Eles discriminam mesmo, né? Então, assim, é difícil. Então, assim, teria que ter, no caso, os atores estatais e os não estatais, né, que são os atores privados, que, necessariamente falando, teriam que ser inserido esses refugiados nesse grupo e ter um porta-voz maior, ter um porta-voz deles aí nesse grupo também, para poder realmente atender as necessidades deles. Então, gente, é isso. A chave fundamental desses refugiados aí seriam os atores estatais e os não estatais, que seriam, no caso, os privados. Vale a pena considerar isso aí. E a gente ter mais consciência dos nossos atos, tanto eu como vocês, quanto a sociedade. A gente é um país que é movido pela política aqui, infelizmente. A política tem uma influência muito grande. Talvez talvez os atores não estatais talvez tenham até um como é que eu posso falar? Um porta-voz maior do que até os atores estatais. Que a imprensa então, tem um fundamento talvez mais importante que os políticos, que são bem interligados.
Então, assim, vale a pena inserir os refugiados também nesse grupo, para ser porta-voz aí, para poder ser escutado, para poder ser inserido nesse grupo aí. Então, galera, ó, muito obrigado, desculpa aí qualquer coisa, eu realmente estou perrengue de saúde, não tô legal, e tem as considerações, né, do ambiente e tal, a gente está sempre procurando a tentar se inserir, né, na verdade também a gente está falando muito de inserir aí os refugiados, mas a gente também está tentando ser inserido aí nas aulas, no dia a dia nosso aí, que essa pandemia realmente tá bem, graças a Deus eu não tenho nada, passei por uma bateria de exames e tal, não tenho nada não, mas a saúde eu tô bem debilitado assim, em questão disso aí, atrasou um pouquinho, vocês desculpem, vale a pena ressaltar, e qualquer dúvida eu tô aqui, pode chamar aí no e-mail, no link abaixo aí, pode botar na descrição do vídeo aí, algum comentário, e o que a gente puder, a gente vai solucionar sim. Se eu deixei passar em branco alguma coisa, talvez não seja por falta de conhecimento, mas por falta de tempo, também posso ter esquecido alguma coisa, eu sou ser humano, normal. Eu agradeço todo mundo aí, valeu, obrigado, até mais aí.